Glória a Deus. Queridos, bom dia a todos. Passando aqui para deixar uma palavra ao seu coração. E eu queria falar francamente com você. Aqui é uma conversa franca, uma palavra objetiva e também direta. Eu queria falar sobre o valor da sua alma. Quanto vale a sua alma? Quanto vale a sua eternidade? Eu quero te dizer que os demônios sabem o valor que a tua alma tem. Os anjos sabem o valor que tua alma tem. Deus, ele sabe do valor que a tua alma tem. E o diabo também sabe do valor que a tua alma tem. Deus, ele sabe do valor da sua alma, que ele entregou o seu filho Jesus por amor a você, para morrer por você, para você ter uma oportunidade, para você ter uma chance. Eu tenho visto nesses últimos dias a importância e a prioridade que as pessoas têm dado para coisas banais, para coisas que não valem a pena. Eu tenho visto as pessoas rejeitarem a Deus, desobedecerem a palavra do Senhor e criarem ideias para autodefesa do seu próprio pecado. Quanto vale a tua salvação? Quanto vale a tua alma? Eu quero dizer para você que chegará um dia, um momento. As pessoas vivem a vida como se elas nunca fossem morrer. As pessoas vivem a vida como se elas fossem eternas. Elas não pensam na morte, elas não pensam na eternidade. As pessoas pensam no aqui e no agora. O que importa é o que eu vou comer hoje, o que eu vou vestir hoje, para qual lugar eu vou. As pessoas, elas se importam com o aqui e o agora. As pessoas fazem planos para tanta coisa na vida, para comprar uma casa, comprar roupa no final do ano, fazerem viagens. As pessoas fazem planos de fazer uma faculdade, mas elas não fazem planos para a sua vida após a morte. As pessoas não fazem planos para o dia da sua partida. Jesus diz na sua parábola que um homem comprou um vinhedo, investiu pesado no vinhedo e ele disse: hoje eu vou descansar, eu vou deitar-me e vou dormir, porque eu não tenho do que me preocupar com nada. Deitarei-me para descansar. Eu vou parar com tudo que eu estou fazendo, porque a minha prioridade é o eu, é o agora, é o que tenho, é o que possuo. Até que um dia alguém disse: louco, te pedirão a sua alma ainda hoje. Para quem ela será? Talvez eu estou falando com pessoas, com jovens que estão vivendo a vida tranquilo e não se preocupam, não sabem, não procuram fazer provisões para a sua alma. Vivem o aqui e o agora, bebendo, fumando, se drogando, se prostituindo, curtindo a vida sem parar para analisar que a morte, quando chega, ela não manda mensagem. Ela não manda um WhatsApp dizendo: tô chegando, se prepara. A morte, ela não vai mandar um fax dizendo: ó, tô a caminho, se ajeita, se prepara. Vai na funerária, já prepara o caixão, que até amanhã você vai morrer. A morte, ela não respeita faixa etária. A morte não respeita quem é novo, quem é de idade, quem é criança, quem é recém-nascido. A morte, ela chega. Mas que eu não penso na morte. Talvez alguém está até pensando: talvez se eu morrer eu vou encarnar, vou reencarnar num outro corpo. O importante é o agora, porque se eu morrer eu vou reencarnar. Jesus, ele quebrou esse pensamento. Jesus, ele quebrou essa ideia. Jesus disse que havia dois homens, um era rico e outro era pobre. O rico não foi para o inferno porque ele era rico. Ele foi para o inferno porque ele decidiu viver uma vida como você está vivendo. Ele gastou, investiu em tudo que ele podia investir. Viveu o aqui e o agora como você está vivendo. Ele viveu como você está vivendo. Uma vida despreocupada. Uma vida de regalia. Mas que eu não sou rico. Mas você está vivo.
Você recebe seu salário, você trabalha, você tem seu carro, você tem sua casa, você tem as suas prioridades. A diferença é que ele era rico e você talvez seja o rico ou pobre. Não é a questão da vida social que está em pauta aqui, é a questão da alma, é a questão da escolha que é feita enquanto no corpo. O que você decide no corpo determinará os seus resultados na sua eternidade, na sua alma. Tem pessoas vivendo uma vida no mundo, mas ela já está com o pé no inferno. Tem pessoas que já está com o pé no inferno. Mas o Elke, eu já estou no inferno. Aqui é o inferno, com cerveja, com bebida, com prostituição, com mulherada, assistindo jogo no estádio do Corinthians, fazendo churrasco. Que inferninho bom. Jesus, ele rebateu essa ideia. O inferno não é aqui. O inferno é depois que você deixar esse corpo. O céu, a eternidade, o paraíso de Cristo é depois que você deixar a sua materialidade. Entenda uma coisa. Uma certa feita, eu perguntei a um jovem. Eu disse para ele, o que você planeja para daqui a alguns anos? Ele disse, eu planejo tanta coisa, por enquanto eu quero curtir. Eu planejo trabalhar, eu planejo ter minha casa, eu planejo ter minha esposa. E também eu planejo de quando eu ficar velho, eu vou aceitar a Jesus e vou para a igreja. Ele tinha apenas 16 anos de idade. No dia que eu preguei para ele, naquele dia já estava decretado a partida daquele jovem. Que eu sentei com ele e conversei. Eu lutei para ganhar ele para Jesus. Eu falei da palavra de Deus. Ele disse, é o que eu conheço. Eu conheço a palavra. Mas por enquanto eu quero curtir. Eu quero namorar bastante porque eu sou novo. Ele tinha 16, eu tinha 17. Naquele dia que eu preguei para ele, às 6 horas da tarde, nós estudávamos de manhã. Eu fui embora para minha casa, ele foi embora para um objetivo que ele tava, que ele já tinha, marcado. E naquele dia em que eu falei de Jesus para ele às 6 horas da manhã, ele veio a óbito, ele faleceu. Aonde está a alma daquele jovem que negou a oportunidade da salvação que foi dada naquele dia antes dele morrer? Ele ouviu a palavra. Ele ouviu a palavra de Deus e morreu. Aonde está a alma daquele jovem agora? Eu descobri que até no inferno as pessoas conhecem a palavra. Eu descobri que muitas pessoas que partiram sem Jesus também conheceram a palavra. Entenda uma coisa, existem 2 destinos e é você quem decide aqui agora. A oportunidade que Deus dá para você é aqui, é agora. Porque depois que a morte chegar e bater na tua porta dizendo, chegou a tua hora, eu vim te levar, você não vai poder barganhar com ela. Você não vai poder negociar com Deus mais uma oportunidade para você mudar. Quando a morte chega, ela leva, ela vem buscar. Uma coisa que eu descobri lendo a Bíblia Sagrada é que todo indivíduo, quando morre, com Cristo ou sem Cristo, porque céu e inferno é um estado de consciência, não somente um estado intermediário. Quer que eu te prove? Você quer saber se você vai para o céu ou você vai para o inferno? Aqui eu te lanço a pergunta. Como você está vivendo a sua vida? Você, dentro de você, sabe que talvez a vida que você está vivendo é uma vida perdida, degradante, uma vida de trevas. Pois é, se a tua consciência te julga, porque aqui também há um tribunal. Existe o tribunal de Deus e há também um tribunal na mente. O tribunal da mente está julgando suas atitudes. O tribunal da sua mente está dizendo que você está errado. E juntando com esta palavra, você já entendeu que se hoje você partir sem Jesus, você pode, infelizmente, perder a tua salvação. Mas, Welk, só Deus sabe quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Deus sabe, mas você também sabe. A Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. A árvore é denunciada pelo fruto que ela produz. Então o que você está produzindo está denunciando você, está denunciando as suas atitudes, está denunciando as suas escolhas, está denunciando as suas mais obras. E com essas mais obras pesadas na balança, você já sabe que você estando errado. Se a morte chegar hoje, o seu destino será
terrível. Mas se você entregou a sua vida a Jesus e decidiu negar a si mesmo e viver a vida que Deus quer que você viva, se prepare. Se você morreu hoje, o céu virá ao seu encontro. Isso eu descobri lendo a palavra de Deus. Eu descobri que hoje muitas pessoas levantaram pela manhã com planos, com objetivos, mas a morte veio, talvez a caminho do trabalho, talvez voltando do trabalho, talvez indo para a faculdade. A morte chegou numa estrada, a morte chegou através de um ataque fulminante, a morte chegou muitas das vezes com essas pessoas dormindo, a morte chegou através de situações que infelizmente aconteceu sem aquela pessoa saber que aquele seria o seu último dia, a sua última oportunidade, o seu último tempo de dar um beijo, um abraço, de tomar um café com a família. Saindo de casa, ela se deparou com um carro desgovernado, com a bala perdida. Ela se deparou com situações que infelizmente levaram à morte. Só que a pergunta que quer calar, que não quer calar é: o mais importante, Welk, é morrer? Eu não penso em morrer, não. A questão da palavra aqui é essa. Morrer, todos nós vamos morrer. Enquanto a trombeta não tocar, todos nós estamos sujeitos a partir, a morrer. Mas a pergunta é, e aí? O que virá depois? A questão aqui não é morrer, a questão é depois que você morrer. Paulo diz na carta aos Coríntios, dizendo: eu desejo deixar o meu corpo estar com o Senhor ou continuar aqui pregando, porque estar com o Senhor é ainda melhor. Quantas pessoas que partiram em seus pecados, nas suas más obras, em suas escolhas. Que eu sou uma pessoa muito boa, Deus não pode me mandar para o inferno. Pois é. No inferno tem muitas pessoas boas, que deram cesta básicas, que ajudaram os outros. Tem pessoas que se acham no dever de que ela pode entrar no céu por ela ser uma pessoa boa. Não, salvação é em Jesus. Você pode ser uma pessoa boa, uma pessoa que nunca matou, nunca roubou, que nunca fez nada errado, como muitos dizem. Mas se você morrer hoje sem Jesus, você pode ser uma pessoa boa. A sua salvação não é segundo as suas obras. A tua salvação está em Jesus. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Nós somos salvos pela fé em Jesus através da graça, através do Espírito Santo, porque nós somos salvos para as obras. Nós não somos salvos mediante a obra, as obras, ao que fazemos. Nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, para as obras, produzindo frutos de arrependimento. Se as suas obras são más, se as suas obras te denunciam, se as suas más atitudes te denunciam, se você morrer hoje, você está correndo um grande perigo de não entrar no céu. Entenda uma coisa: nós somos salvos pela graça, não pelas nossas obras. No céu tem muita gente que fez coisas boas, mas eram salvas em Jesus. No inferno tem muitas pessoas que fizeram bem, ajudou a todo mundo, doou, fizeram doações, mas morreram sem Jesus. E estão perdidas, porque salvação não é segundo obras, salvação é pela fé em Jesus Cristo. Você precisa saber que quando você deixar a sua matéria, alguém virá ao seu encontro. Quem morre sem Jesus e quem morreu sem Jesus, o inferno veio ao seu encontro. Entenda uma coisa: tanto a morte quanto o inferno, elas são aliadas uma das outras. No livro do Apocalipse diz que abriu-se os selos. E quando se abriu o quarto selo, apareceu um cavalo amarelo chamado Morte, e o inferno o seguia. Se você morrer sem Jesus, a morte virá ao seu encontro. Fato, mas também o inferno virá ao seu encontro, seguindo a morte, porque são aliadas. Quantas pessoas que nesse exato momento estão perdidas, morreram sem Jesus, estão chorando porque tiveram oportunidades, mas não aproveitaram. Quantas pessoas que morreram em Cristo, que agora estão desfrutando de uma promessa de gozo eterno, de alegria eterna. Ainda não é um céu definitivo, e ainda não é um inferno definitivo. Há um céu preparado para todos nós. A Bíblia diz que quando o ladrão estava na cruz, ele teve a oportunidade de se arrepender. E Jesus disse para ele: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso, porque você creu em mim. Mas para o rico, ele se deparou com uma realidade que ele pensou, que ele não imaginou que aquela realidade chegaria para ele. Quantas pessoas que morreram e disseram: eu não sabia que era assim. Casos de EQM, pessoas que passaram por um momento de quase morte,
quando voltaram de experiências sobrenaturais. Aqui não tem religião. Aqui não tem... Irmão, do que eu tô falando aqui, nesse momento, quando você se deparar com a morte, acabou. Aqui não tem Bíblia. Aqui não tem religiosidade, como muitos falam. É o segundo pensamento religioso, segundo pensamento dos evangélicos. Não, aqui não. Aqui eu tiro o evangelho. Aqui eu tiro o que eu coloco para fora, irmão. Eu deixo de lado conceitos teológicos. Eu estou deixando de lado isso aqui. Eu estou falando de uma realidade absoluta. Estou falando de uma verdade absoluta. Que existe um céu e um inferno. Existe uma questão jurídica por trás desta vida. Aqui não entra religiosidade. Quando você morrer, será você e Deus, o Criador do universo. Quando você partir, irmão, não vai ter pastor, não vai ter evangelho, não vai ter Bíblia, não vai ter nada disso. Vai ser você e Deus. Daqui para a sua tumba, daqui para o dia do seu funeral, daqui para o dia da sua partida, daqui, quando você descer a cova fria, você tem a oportunidade. Até lá, Deus está te dando uma oportunidade de hoje. Mas da tumba para lá, será você e Deus. Quantas pessoas que morreram e estão dizendo agora, eu não sabia que era assim. Por que eu não acreditei? Por que eu não procurei buscar a Deus? Por que eu não entreguei a minha vida a Jesus? Agora eu estou perdida. Agora eu estou perdido. Porque o inferno tem camadas. O inferno não é igual a feira do Quêmio, que todo mundo fica bagunçado. Quando a morte chega, quando o inferno vem ao encontro da alma perdida sem Cristo, ela vai se deparar com uma realidade muito absoluta. Para cada lugar no inferno, existe um lugar que indivíduos, segundo seus pecados, serão lançados e colocados. O inferno não é bagunçado. Entenda, Efésios 6,10 diz que o inferno não é bagunçado. O inferno, os demônios, a composição, as camadas do inferno são organizadas. Trabalham, há atividades no mundo espiritual. O céu também é organizado. Nós não servimos a um Deus desorganizado, mas servimos a um Deus que é verdadeiro, que é santo e que é justo. E a base da sua justiça se chama equidade, verdade baseada na verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mas o é o que Deus é amor. Apocalipse capítulo de número 19 diz que na sua coxa está escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele julga e peleja por justiça. Faça a tua escolha antes que seja tarde demais. Entregue a sua vida a Jesus. Repense nas suas atitudes. A Bíblia diz que é melhor a casa do luto do que a casa onde há festa. Eu estou trazendo você para esse momento, porque muitas pessoas também tiveram a oportunidade que você está tendo de renunciarem ao mundo, de entregarem a vida para Jesus. Você está tendo essa chance. Pessoas que um dia ouviram o Evangelho e morreram e não sabia que aquele dia era o dia que Deus determinou. Você precisa entender que todos nós vamos viver a nossa vida. Talvez tem pessoas que vão viver até 30 anos. Não vai passar. Não, palavras do Zeca Pagodinho. Eu gosto da minha cervejinha gelada, mas Zeca Pagodinho não sabe que o inferno não é do jeito que ele acha. Tem um indivíduo também que olhou e disse assim, olha, eu prefiro ir para o inferno, porque ir para o céu e me encontrar com o Marco Feliciano, eu prefiro ir para o inferno, dançar no inferno. Eles não sabem o que estão falando. Um outro indivíduo também, satanista bruxo, ele disse, eu ir para o céu? Fazer o que lá? Eu prefiro descer, eu prefiro ir para o inferno.
Eu prefiro estar no inferno dançando pelado. Tá na internet para todo mundo ver. As pessoas desenham o inferno como se o inferno fosse uma coisinha banal, uma coisinha simples. Mas infelizmente muitos que estão lá, se eles pudessem voltar e dizer se arrependa porque não é do jeito que você está falando, eles se arrependeriam. Entenda uma coisa, o próprio rico disse, clamando a Abraão, dizendo: Pai Abraão, mande que Lázaro molhe a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Abraão disse: é tarde demais. Ele disse: então manda aí Lázaro ir pregar para os meus irmãos, que eu tenho 5 irmãos na casa do meu pai. Irmãos, entenda uma coisa. Ele está clamando pela salvação dos irmãos que está vivo, mas ele está morto. Tem muitas pessoas que morreram sabendo que você morreu, sabendo que você está vivendo no pecado. Muitos amigos seus que colavam com você nos rolês, nas revoadas, esteve com você, aproveitou a vida com você e morreram. Aonde eles estão clamando para você ser salvo. Porque para alguns deles, para eles não tem salvação. Morreu sem Jesus, não tem salvação. Se partir sem Jesus em seus pecados, não há salvação. E aqui eu encerro a minha fala. Assim como existe um inferno para a alma do pecador, existe um céu, um lugar de glória preparado para alguém que se entrega a Jesus. Paulo disse: eu conheço um homem, ele está falando dele mesmo, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, mas que foi levado ao terceiro céu e viu coisas, ouviu coisas que ao homem não é dado ao conhecimento, porque aquilo que os olhos não viu, o coração não ouviu e não chegou ao coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Não brinca com a tua salvação, não desconsidere a tua vida na terra, porque talvez hoje pode ser o meu, o seu, o nosso último dia neste mundo. Pedirão a sua alma, para quem ela será. Reflita, não vale a pena negligenciar a salvação, colocar o destino da alma em risco por um momento de prazer, por um momento de alegria, porque tudo nessa terra passa. Após essa terra, após essa dimensão física, existe outra, que é muito mais real, ou boa ou ruim, ou melhor ou pior, com Deus ou com um Deus em ira, ou sem Deus. Entenda isso. Todos os que partem com Cristo vai se deparar com um Deus de glória, com um Deus de amor. Mas todos aqueles que partem sem Jesus em seus pecados, rejeitando a verdade do Evangelho, elas vão se deparar com um Deus irado, porque Deus é justo. Assim como existe uma lei no mundo físico, um tribunal para todo infrator que comete crime, e é dado sentenças, muitas das vezes 30, 40, 5, 6 anos, ou talvez prisão perpétua, sem direito a sair. Assim como existe a lei do homem, que julga, que tem lei, que tem justiça. Você acha que diante de um Deus não há justiça? Em um Deus não há justiça? Se não existisse um Deus justo, a vida que estamos vivendo seria uma vida sem propósito. Mas Deus é justo. Tem muita gente que sai pela porta da frente na delegacia, compra o juiz, comete crime, compra a lei, compra o juiz e sai como se nada tivesse acontecido. Com Deus, ninguém vai poder barganhar. Você, com Deus, você não vai poder barganhar. Você, com o seu dinheiro, com riquezas, com tudo que você tem, você não vai poder negociar com Deus, porque Deus é justo. Ele julga e peleja por justiça. Porque Ele é santo e todo pecado que cometemos é contra um Deus santo e eterno. É por isso que o destino, a escolha que é feita aqui é determinado pelas nossas atitudes, mas a colheita é eterna após essa vida. Pense bem, que Deus te abençoe e que esta palavra alcance o teu coração. Leve a sério a tua alma, leve a sério a tua vida espiritual, porque a vida é um sopro.